queria que você contasse um pouco da sua experiência com relação a isso. Existe, de fato, o jugo hereditário? O demônio ainda opera desgraça na vida das pessoas e precisa-se de orar por cura e libertação nesse sentido? Sim. Sobre essa questão do jugo hereditário, da cura de geração, eu vou pegar um texto aqui do Dom Esther Bittencourt, e queria que você pegasse aí para nós Baruque, capítulo 3, fazendo favor. Eu vou mandar você ler o versículo, e aí eu vou dar uma explicação simples, para as pessoas poderem entender, para não fazer um alardismo e também não fazer o que muita gente está fazendo. Já que a gente não entende bem o negócio, é melhor a gente negar o negócio também e deixar o tanto de lado, entendeu? Me ajuda aqui, eu te encontro. Baruque, tá depois de Lamentações, antes de Ezequiel. Aqui, já achei na Ave Maria. É mais fácil. Pega aí, Baruque 3, versículo 8. Lê pro pessoal o versículo 8 aí. Baruque 3, versículo 8. Aqui, 8. achei. Olhai aqui, vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos objeto de opróbrio, de insultos e maldições, e para carregarmos o peso das culpas dos nossos pais, que haviam abandonado o Senhor nosso Deus. Aqui vivemos em um exílio, para onde nos peçastes, para sermos objeto de insultos, de opróbrio, de maldições, e para carregar o peso da culpa de nossos pais que havia abandonado o Senhor. Veja, você não carrega a culpa do pecado dos seus pais, você não paga a culpa do pecado de avô, de bisavô, de nada. O que você sofre é as consequências disso aí. Essas consequências não te determinam, mas elas te influenciam. E eu vou explicar melhor onde deu o Dom Esther Bittencourt escreveu. Vamos embora lá. Você pega uma família, eu sempre conto isso em testemunho, que o pai é cachaceiro, o filho é cachaceiro, o avô é cachaceiro, o bis é... Parece que é uma corrente hereditária que vai se repetindo de geração em geração. Todo mundo tem o gene do alcoolismo naquilo ali, a ciência sabe disso. Então o que você tem que fazer? É rezar para que cesse essa influência. A confusão das pessoas, então, é achar que você vai pagar pelo pecado do outro. E, pelo amor de Deus, você não paga, você pode sofrer consequências. Agora, há um outro peso, aqui a gente teria que fazer uma live só sobre isso, que é quando tem as alianças de Satanás. Que tanto testemunho que eu vou contar aqui para vocês. Quando um antepassado, um pai, um avô, fez uma aliança com o demônio e deu os filhos ou os netos ao demônio. Se essa pessoa, ela abrir uma brecha, o demônio vai revogar o que é dele. E aí vai importante você renunciar às alianças. São vários casos, vou contar alguns para você poder entender, e aí fica fácil o pessoal compreender melhor. Vamos pegar casos naturais. Por exemplo, aqui no Brasil houve um presidente que suicidou, Getúlio Vargas. O filho de Getúlio Vargas suicidou. E há uns 10 anos atrás aqui, o neto de Getúlio Vargas suicidou. Neto, filho. Não é comum isso, né? Não é comum. Vou dar outro exemplo. Harvard, a Universidade Americana, fez uma pesquisa há pouco tempo atrás com os bisnetos das pessoas que sobreviveram no Holocausto. Para ver, rapaz, todos eles têm traumas, estresse pós-traumático, depressão, não gosta de lugar escuro, de lugar fechado. Os bisavós estiveram lá, os bisnetos estão sofrendo as consequências. Os traumas de uma geração podem influenciar na outra. Se é psicologia, você fez ADI, Carl Jung, Emily Frank, todo mundo sabe disso. Aí tá, vou pegar os testemunhos, que o testemunho sempre vai ajudar, né? Você pega uma menina que me vem pedir oração e me diz assim, Eudes, quando eu era criança, a minha mãe batia na minha cara, enchia minha cara de tapa. E eu prometi a Deus que quando eu casasse, eu nunca ia fazer com os meus filhos o que a minha mãe fez comigo. Tá, sou casada, tenho 29 anos, tenho 3 filhos e eu estou fazendo com eles a mesma coisa que mamãe fez comigo. Quando eu assusto, já enchi a cara dele de tapa. É uma pessoa que conscientemente falou que não faria. Aí ela disse, eu perguntei pra minha mãe, isso é um retiro de cura de geração. Mãe, por que a senhora fazia isso comigo? Ela disse, a minha mãe fez comigo, o que tinha a fazer com você? Eu aprendi assim. E ela disse pra mim, eu disse, vovó é viva. E eu perguntei, vovó, por que a senhora batia tanto na cara de mamãe? Ela disse, a minha mãe fez comigo e quem aprende apanhando ensina batendo. Olha, a bisa tinha feito com a avó tinha feito com a mãe tinha feito com ela e ela estava fazendo com os filhos. Aquela corrente de violência estava repetindo de geração em geração. Ali foi fácil resolver. Sentei ela com os 3 meninos, eram crianças pequenas ainda, fiz ela pedir perdão, abençoar eles, pedir perdão pelas agressões, rezei entre ela e a mãe, entre ela e a avó, rezei entre a mãe e a avó, e rezei com a avó perdoar a mãe e entregar aquilo para Deus. Clamamos o sangue de Jesus, Senhor, não derrama teu sangue nessa família e corta essa corrente maldita de violência que seja cessada no seu sangue. Moral da história, 1 ano e pouco, encontrei essa menina numa outra capital que eu estava pregando. Ela, o marido, os 3 filhos, ela disse, eu queria te agradecer que está com 1 ano
e pouco que nunca mais eu agredi os meus filhos. Aquela oração foi a libertação da minha família. Você entendeu? Era algo que estava se repetindo. Então, isso é a cura de geração. Você não está aqui para pagar pela comunidade católica, não crê em karma, pelo amor de Deus. Boa. Você reza para cessar as consequências dos pecados que está repetindo. Ou seja, isso não te determina, mas isso te influencia. Hoje, por exemplo, antes de contar um testemunho, a ciência sabe que o alcoolismo pode ser uma doença genética. Você teve um pai alcoólatra, um vô alcoólatra, um bisavô alcoólatra, um tio, tudo alcoólatra. Você já tem um gene em você. Se você começar a beber, você não tem controle. E, você entendeu? E isso vai passando de geração em geração. Aí tá. Você vai atender uma pessoa. Lembra-se que a gente não pode dar nome de família, então o nome vai ser fictício. Tá. Você vai rezar por ela. Ela chega pra você e fala, pregador, já fui em várias casas da conversão drogado. Estive lá no Moisés, não sei aonde, não sei Adelino, não sei aonde. Olha, eu não consigo ficar nem um ano. No máximo um ano eu volto a beber. Eu já perdi tudo com a bebida. A bebida é a desgraça da minha vida. Eu lembrei da música lá, Marvá da Pinga, que eu me atrapalho, né? Você poderia rezar por mim? Eu falei, posso. Falei, como é que você tem, irmão? Eu disse, eu tenho 5. É mesmo? E como é que são? Tudo pau de cana. Tudo pingus. E seu pai? Morreu de bêbado. E o vovô? De cirrose. E o bisa? Era cachaceiro. Todo mundo ali era o quê? Aí você chama o intercessor e põe a mão na pessoa e começa a rezar. Jesus, mostra pra gente a raiz desse alcoolismo. Aí você vê alguém batendo o pé no chão e diz assim, ó, da família Teixeira, gente, é fictício, não pode dizer da família de ninguém não, tá? Da família Oliveira, se for homem, tem que beber. Se não beber, não é homem. E aquela pessoa diz pra ela, olha, pregador, eu tô cansado de ouvir isso. Era o que papai sempre dizia pra gente e vovô dizia pra papai. Dessa família, se for homem, tem que beber. Se não beber, não é homem. Você clama o sangue de Jesus. Jesus liberta essa família, essa maldição de álcool que tá passando aqui de geração em geração. Corta isso no seu sangue. Pouco tempo depois, um ano e pouco, você encontra aquela pessoa. Eu disse, tá com um ano que eu não bebo. Hoje, se eu sentir cheiro de bebida, eu tenho ódio, dá náusea. E graças a Deus, meus 5 irmãos pararam de beber misteriosamente. Isso é cura de geração. Claro, eu respeito o Padre Pedro, que trabalha com isso, o Monsenhor Rubens aqui de Bauru, que acho que Monsenhor Rubens, quando tá da renovação, ele dá uma mula pra dar coisa na gente. Detesta a gente, mas tem que respeitar, porque é um padre exorcista e baita conhecedor. Pego muita coisa dele pra poder dar formação. Mas nesse ponto, eles falham. A igreja reza a missa pelas almas. A cura de geração também vem dessa base. Entendeu? Ou seja, veja, eu não tô aqui. A interpretação da cura de geração que é uma interpretação errada. Você crê que você paga pecado e passado. Pelo amor de Deus, isso não existe. A gente sofre as consequências. Um pai que gasta o dinheiro tudo no jogo, os filhos sofrem a consequência. Que perde o dinheiro na cachaçada, os filhos sofrem a consequência. É um questionamento, inclusive, que é feito pra Jesus no Evangelho, né? Sim. Quem pecou? Pra nenhum, por manifestar a glória de Deus. E existe algumas coisas, irmão, quando eu trabalho sobre isso, que eu chamo de julgo espiritual, que você não entende. Assim, eu sei que é forte, tomara que a pessoa não ficasse brava que eu vou contar. Vou dar um exemplo. Eu estava numa cidade, fui atender uma família, que chega isso pra mim assim, eu disse, eu não consigo engravidar, eu tenho 2 irmãs também que não conseguem engravidar. E fui contando a história e disse, e a gente fez os exames, é perfeito e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu comecei a rezar. Comecei a rezar. Aí Deus me deu a palavra aborto. E eu disse para aquela pessoa, tem alguma coisa a ver isso com você? Ela começou a chorar e disse, tem. A minha avó, ela deve ter feito mais de uns 80 abortos. Meu Deus do céu, mano. Ela ajudava as mulheres a matar as crianças. E ela disse pra mim assim, e a gente falava com ela, dizia que não tinha nada a ver, não, que era melhor matar a menina, não sei o quê, papapá. Ela disse, e depois que vovó morreu, a gente percebeu que na nossa família há uma esterilidade. Nenhumas mulheres conseguem engravidar depois da morte de vovó. Parece que é uma praga que nenhuma... Aí ela contou quantos casamentos tinha e ninguém engravidava. Na hora que ela citou isso, eu falei, então, bom, não é culpa dela, não é culpa da mãe. Então, é uma avó assassina de mais de 80 crianças. O que acontece? Eu na hora, assim, eu travei. Eu só invoquei o sangue de Jesus e falei, Senhor, se existe alguma coisa espiritual por causa desses abortos que essa avó fez, e essa avó tem amaldiçoada a geração, ou alguém, não sei o que houve, nós cortamos isso no seu sangue, Jesus. Não permita essa sequela atingir essa família. Irmão, as 3 irmãs engravidaram. Olha só, mano. Entendeu? Então, assim, como eu vou te explicar isso, eu não sei. Eu sei que a palavra veio, ela contou a história, a gente rezou para que Jesus cortasse aquilo no sangue e o milagre aconteceu. Aí, deixa eu falar. É a realidade, né? É a realidade. Aí, com a tua experiência, então, é preciso ser proclamado na raiz do problema para que Deus haja. Porque a pessoa pode falar assim, por que Deus sabia e esperou eu ir lá e ter tido a palavra de ciência? Aquela questão do mistério das coisas divinas. Assim como João Paulo II diz que existe o mistério da iniquidade, né? Por que o mal age no mundo? É por um mistério. Também há algumas coisas na fé
só a gente chegar no céu, um dia uma pessoa perguntou assim, por que você reza com algumas pessoas, elas são curadas e outras não são? Aí eu falei, o dia que você chegar no céu, você pergunta a Jesus e manda a resposta. Porque até hoje não tem como te responder isso. Tem gente que o plano da salvação passa por uma cura, um milagre. Tem gente que o plano da salvação passa por uma enfermidade. Entendi. Entendeu? Eu acho que o povo tem muito o receio por conta de uma coisa espiritual.